Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 136 da nossa leitura da palavra, nós vamos ler os capítulos 11 ao 13 do livro de Jó. Vamos à leitura? Capítulo 11. Primeira fala de Zofar. Por acaso tem razão o falador? Então Zofar, o naamatita, tomou a palavra e disse: Será que todas essas palavras ficarão sem resposta? Por acaso tem razão o falador? Você pensa, Jó, que o seu palavreado fará calar os homens? E quando você zomba, pensa que não haverá ninguém que o envergonhe? Pois você diz: a minha doutrina é pura e sou limpo aos olhos de Deus. Mas quem dera que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra você e lhe revelasse os segredos da sabedoria. Pois a verdadeira sabedoria é multiforme. Saiba, portanto, que Deus permite que seja esquecida parte da sua iniquidade. Você pode desvendar os mistérios de Deus? Será que você pode desvendar os mistérios de Deus ou descobrir a perfeição do Todo-Poderoso? A sabedoria de Deus é mais elevada do que os céus. O que você poderá fazer? Ela é mais profunda do que o abismo. O que você poderá saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Se ele passa, prende alguém e chama a juízo, quem o poderá impedir? Deus conhece os homens falsos e sem esforço vê a iniquidade, mas os tolos se tornarão sábios quando a cria de uma jumenta selvagem nascer homem. Lance para longe a iniquidade. Se você dispuser o coração e estender as mãos para Deus, se lançar para longe a iniquidade de suas mãos e não permitir que a injustiça habite em sua tenda, então você levantará o seu rosto sem mácula, estará seguro e não temerá, pois esquecerá os seus sofrimentos e só lembrará deles como de águas passadas. A sua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que haja trevas, serão como a manhã. Você se sentirá seguro, porque haverá esperança. Olhará ao redor e dormirá tranquilo. Você se deitará e ninguém irá atemorizá-lo, e muitos procurarão obter o seu favor. Mas os olhos dos ímpios desfalecerão, sem que encontrem refúgio. A única esperança deles será morrer. Capítulo 12. Resposta de Jó. Eu também tenho entendimento. Então Jó respondeu: Na verdade, vocês são o povo e com vocês morrerá a sabedoria, mas eu também tenho entendimento. Em nada sou inferior a vocês. Quem não sabe coisas como essas? Eu sou motivo de riso para os meus amigos, eu que invocava a Deus e ele me respondia. O justo e o reto são motivos de riso. No pensamento de quem está seguro, há desprezo pela desgraça, um empurrão para aquele cujos pés já vacilam. Os opressores têm paz em suas tendas, e os que provocam a Deus estão seguros. O Deus deles é a sua própria força. Os animais o ensinarão. Mas pergunte agora aos animais, e cada um deles o ensinará. Pergunte às aves do céu, e elas lhe contarão. Ou fale com a terra, e ela o instruirá. Até os peixes do mar lhe contarão. De todos estes, quem não sabe que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a vida de todos os seres vivos e o espírito de todo o gênero humano. Por acaso, o ouvido não avalia as palavras, assim como o paladar prova as comidas? Com Deus estão a sabedoria e a força. Está a sabedoria com os idosos? Será que a longevidade traz o entendimento? Com Deus estão a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. O que ele derruba não pode ser reconstruído. Se ele lança alguém na prisão, ninguém a pode abrir. Se ele retém as águas, elas secam. Se ele as solta, elas devastam a terra. Com ele são a força e a sabedoria. A ele pertencem o enganado e o enganador. Ele leva os conselheiros embora descalços e faz os juízes de tolos. Solta os laços que prendem os reis e amarra uma corda em seus lombos. Ele leva os sacerdotes embora descalços e transtorna os poderosos. Deixa os conselheiros sem palavras e tira o entendimento dos anciãos. Lança desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. Das trevas revela coisas profundas e traz à luz a densa escuridão. Deus engrandece as nações e depois as destrói, dispersa-as e de novo as congrega. Tira o entendimento dos chefes do povo da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminhos.
Nas trevas andam tateando sem terem luz, ele os faz cambalear como bêbados. Capítulo 13. Falarei ao Todo-Poderoso. Eis que os meus olhos viram tudo isso e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. O que vocês sabem eu também sei, em nada sou inferior a vocês. Mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me diante de Deus. Vocês, porém, cobrem a verdade com mentiras. Todos vocês são médicos que não valem nada. Quem dera vocês ficassem completamente calados, vocês poderiam passar por sábios. Vocês zombariam de Deus? Ouçam agora a minha defesa e prestem atenção aos argumentos dos meus lábios. Será que vão dizer perversidades em favor de Deus? Vão dizer mentiras a favor dele? Serão parciais por ele? Argumentarão a favor de Deus? Por acaso seria bom se ele os examinasse? Ou vocês zombariam dele como zombam das pessoas? Ele certamente os repreenderá, se em oculto forem parciais. A grandeza dele não os amedronta, e o terror dele não cairia sobre vocês? As máximas de vocês são provérbios de cinza, as defesas de vocês são muralhas de barro. Defenderei a minha causa diante de Deus. Calem-se diante de mim e eu falarei, que venha sobre mim o que vier. Tomarei a minha carne nos meus dentes e porei a minha vida nas minhas mãos. Eis que ele me matará, já não tenho esperança. Mesmo assim defenderei a minha conduta diante dele. Também isto será a minha salvação, o fato de um ímpio não comparecer diante dele. Ouçam com atenção as minhas palavras e escutem a minha exposição. Tenho já bem encaminhada a minha causa e estou certo de que serei justificado. Ó Deus, por que me consideras teu inimigo? Quem há que possa entrar em litígio comigo? Se houver, eu fico calado e morro. Concede-me somente duas coisas, ó Deus, e assim não me esconderei de ti. Tira a tua mão de cima de mim, e não me amedronte o teu terror. Interpela-me e eu responderei, ou deixa-me falar e tu responderás. Quantas culpas e pecados tenho eu? Mostra-me a minha transgressão e o meu pecado. Porque escondes o teu rosto e me consideras teu inimigo? Queres aterrorizar uma folha levada pelo vento e perseguirás a palha seca? Pois decretas contra mim coisas amargas e me atribuis as culpas da minha mocidade. Também prendes os meus pés com correntes, observas todos os meus caminhos e traças limites à planta de meus pés. Apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome, como a roupa que é comida pela traça. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã.